seleção não veio uma única vez a Poços de Caldas. Nós já tivemos outros momentos de seleção treinando em Poços de Caldas, 72, eu falei do Hotel Floresta. Lá tem um acervo fotográfico bacana, com certa vez que a seleção fica hospedada lá, quando está Pelé. Dessas outras vindas é que acontece a vinda do Garrincha, que não veio em 58. Está saindo um livro novo aí do biógrafo Rui Castro, e ele fala da seleção em Poços de Caldas, e até ele se orgulha em falar, olha, eu sei até a escalação, era fulano, tal, e que esteve em Poços de Caldas. Eu falei para ele, Garrincha não veio. Bem-vindo ao Papo Nômade. Hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Geralmente eu falo aqui sobre movimento, sobre liberdade, mas hoje a gente está no espírito de Copa do Mundo, né? Temos aí o jogo da seleção brasileira que já vai ser amanhã, né? No sábado, aí dia 13. Então se você está assistindo esse episódio, a gente soltou ele aí no YouTube, no Spotify, agora dia 12 de junho, justamente para a gente pegar esse espírito de Copa do Mundo. E falando em Copa do Mundo, né, o mundo do futebol, Poços de Caldas, ele tem uma ligação muito próxima com a seleção brasileira, com a história do futebol brasileiro. Tem muitas personalidades que saíram daqui de Poços. Poços tem muita história, voltada ao esporte no geral. E para falar sobre isso, eu, gosto de história, já pesquisei algumas coisas, já ouvi falar algumas coisas, mas ninguém melhor do que o Roberto Freziano para poder falar pra gente sobre histórias de Poços. Então eu convidei novamente o Terê para poder conversar mais um pouquinho sobre o mundo esportivo de Poços e principalmente contar um pouquinho mais da história da seleção brasileira de 1958. Terê, novamente, muito obrigado pela sua vinda, né? Participar com a gente aí mais uma vez. Eu fico muito feliz e grato, porque sempre que eu te mando mensagem, Terê, você pode gravar, não sei o quê? Você de pronto, assim, de imediato, fala, beleza, vamos marcar e vamos. Bacana, eu fico feliz de estar aqui de novo. Já estou ganhando cadeira cativa aqui no Papo Nômade, né? É o Dogão que abre o olho ali, senão, ó. Então, a troca aí, ó. O que é legal é que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Eu, por exemplo, tenho um conhecimento geral, no geral, com relação ao esporte, mas não tenho uma cultura esportiva. Eu, por exemplo, treinei judô, joguei um pouquinho de futebol de salão, judô do tempo do professor Santos Janziacomi, depois um pouquinho com o Seisei Matsu, mas do futebol especificamente, só brincava de futebol de salão por causa de atividade física, né? Você treinou com o Matsu, então? Treinei com o Matsu. Nossa, eu começo treinando, né? Eu começo treinando no judô. Aqui onde hoje é o Sesc, na Rua Paraná, era a academia de judô nossa. Então ali era o Santinho Janziacomi, um grande professor também. Depois, com a chegada do Seisei Matsu, foi mudando, o Santinho foi se afastando e o Matsu foi assumindo. Trouxe uma cultura nova até para o judô de Poços de Caldas, porque o Santo fazia as competições internas e o Seisei começa a levar atletas para outras cidades, para Bastos, por exemplo, fazia eventos, treinamentos, pancake lá em Bastos com judocas de Poços de Caldas, então começa a dar uma outra dimensão para o judô e foi legal, foi muito bom, mas esse momento que a gente vive de Copa do Mundo, começando no dia 13 de novo, é uma data histórica para o futebol. É uma data histórica para o futebol? De verdade, o primeiro time de futebol, chamado São Paulo Futebol Clube, não é o atual São Paulo. É um outro clube que foi criado em 13 de maio de 1888. A história oficial do futebol errou nesse ponto. Falam de um time, que fulano trouxe a primeira bola, e não é bem isso.
Era exatamente no dia da abolição dos escravos que estava sendo começado o futebol, e por uma esposa de um barão de Poços de Caldas, dessa família Prado, que doou a área para se fazer o campo de futebol. Então, e esse campo de futebol era onde? É no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A gente teve 2 barões aqui que tinham áreas grandes no Rio de Janeiro. O Barão de Itacuraçá, daquela casa da família Fraia, ali perto do São Domingos, também foram ligados ao futebol, a esposa do barão, que doou a área para o Bangu do Rio. E da dona Veridiana, ali da família Prado, quem doa uma área para fazer o primeiro time de futebol de São Paulo Futebol Clube, que não é o São Paulo de hoje. Então a gente teve todas essas ligações. E outras áreas esportivas também, que Poços de Caldas marcaram presença, né? Então, em relação à data, dia 13, né, que é o primeiro jogo da seleção, né, é um amistoso, né? É um amistoso. O jogo amistoso da seleção foi quando criou-se o primeiro time de futebol. 13, exatamente. Olha, que legal, isso lá no Rio de Janeiro. Exato. Aqui em Poços, na outra gravação que a gente teve, você disse que aqui no Palace Cassino era um campo de futebol. Sim, um campinho de futebol. Mas foi o primeiro campo de futebol de Poços? Não, a meninada inventava os campinhos, né? Mas tinha, tipo assim, um campo oficial. O campo mais oficial primeiro foi onde está o Palace Cassino. Foi onde está o Palace. Que era uma área toda vazia e o pessoal começou a jogar futebol ali. A gente já falou até em outros episódios, né? O futebol chega em Poços de Caldas em 1904 por um médico negro que foi também o primeiro jogador do Botafogo, né? O Paulino de Souza, e ele cria aqui, com mais outras pessoas, o Caldense Futebol Clube, que não é Associação Atlética Caldense. Que não é associação. Não é associação. Isso em 1904. Depois, em 1925, 3 outros times já formados se unem formando a associação. Então, o que a gente comemorou em 2025, 100 anos da Associação Atlética Caldense, não do futebol em Poços. Entendi. E essa associação, então, foi criada por 3 times de futebol? 3 times que já existiam na cidade. Né? E esse médico, o Paulino? O Paulino de Souza. É Souza com Z ou com S? Com Z. Não é da família, ó. Não é da família. E a família Souza com S. Então, esse Souza com Z, curiosamente, é africano. É africano? É africano, sim. Eu ouvi uma vez, sabe aquele advogado que fazia os processos de cidadania portuguesa aqui? Eu esqueci o nome dele. Era até da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Ele me contou uma vez a história da minha família, né? Mudando aqui um pouquinho do tema. Que o meu é Souza com S. Certo. E eu sempre fiquei com essa dúvida, Souza com S, Souza com Z, por conta do português. E aí até o meu filho, quando eu fui registrar, na minha dúvida, eu bobo aqui pus Souza com Z, porque eu achei que o correto no português era Souza com Z. E aí ele foi me contar a história da família. Ele me disse que as 2 famílias são de Portugal, só que a família Souza, no condado lá, né? Tem um rio que corta. E aí ele falava que a família Souza com S era para cima do rio e a família Souza com Z era para baixo do rio. Que aí tinha essa divisão lá em Portugal, que a família Souza com S era uma família mais nobre e a família Souza com Z era uma família com tem menos essas nobreza. mudanças. A Itália, assim, Ferrari ou Ferrari. Um grupo é rico, outro grupo é pobre. Então tem essas diferenças. Mas o Souza chega no Brasil... de Benin, na África, tudo, a parte da Bahia e a parte de África, que era tudo uma área só, antes da Pangeia, né? Depois, quando os continentes vão se separando, se dividiu a África para lá, Brasil para cá, América do Sul para cá, e este Souza, Monteiro, um tanto de gente tem sobrenomes semelhantes da mesma origem, ou do lado da Bahia ou do lado de África, tá? E mesmo esse caso do português, muita gente que veio de Portugal trazendo esse sobrenome, é também dessa ligação de Portugal colonizando grande parte de África, e às vezes pensam que são portugueses porque vieram de Portugal, e são judeus, na verdade. Cristãos novos, fugindo da Inquisição, chegavam aqui e trocavam de sobrenome. Porque Oliveira, Pereira, português, não português. Aqui eles adotavam sobrenome, nome de animal, de vegetal ou de lugar, para fugir da perseguição religiosa.
Então, uma presença judaica muito grande no Brasil, mesmo tendo vindo de Portugal e Espanha, era fugindo da perseguição, porque nesses dois lugares a questão do catolicismo era muito forte, e aí chegava um grupo praticando religiões judaicas, tinham que fugir para não ser queimado pela Inquisição. Olha só, não sabia disso não. E Tereza, você disse que o Paulino ele era médico, né? Ele abandonou a medicina para poder jogar futebol? Não. O futebol no Brasil, na verdade, é implantado por uma elite de médicos. Todos praticamente eram médicos que jogavam futebol. E aí o Paulino acaba sendo escolhido, não queriam aceitá-lo por ser um jogador negro, não tinha praticamente jogador negro no futebol brasileiro, e ele acabou entrando para o Botafogo, foi o primeiro jogador negro do Botafogo, primeiro campeão estadual negro. E ele era filho de um ex-escravo de Machado, mas que fez história em Poços de Caldas como dentista, e o Paulino acabou morrendo em 1918, durante a gripe espanhola, ele como médico trabalhando, atendendo as pessoas da pandemia. E ele acabou por contrair a gripe espanhola e morreu em Poços de Caldas. Mas ele não largou a medicina para o futebol. Olha só, interessante. Assim, quando a gente fala, né, de futebol em Poços, né, a memória vem direto para a seleção brasileira lá de 1958, né? Mas qual outro episódio histórico do futebol, né, local merece né, o mesmo reconhecimento que quase ninguém conhece? Olha, eu penso da própria origem do futebol em Poços de Caldas, porque a gente, quando fala de futebol aqui, se lembra logo da Associação Atlética Caldense, essa confusãozinha com o mesmo nome, porque Caldense é porque nós éramos Caldas, não era Poços de Caldas, né? Então ficou Caldense, Associação Atlética Caldense. Até por curiosidade, não há um gentílico com o nome do time. Como é que a gente chama o torcedor de futebol da Caldense? O torcedor do futebol da Caldense? Não sei. Você fala de Caldense? Você fala de corintiano, de palmeirense, de não sei o quê. Não tem. Caldencista, caldensense, caldentino, não tem. Não criaram um gentílico. Né? Eu muitas vezes brinco. Veterana, veterano, não tem. Né? Mas então é caldense porque nós éramos Caldas. Poços de Caldas não comemora o início do futebol em 1904. Não comemora? Não comemora. A gente dá um salto e vai comemorar 1925. Né? Só o clube. Exatamente. É muito curioso isso. Mas quando se criou o Caldense Futebol Clube, este primeiro, para que ele pudesse estar jogando, já teria que ter um segundo. Então teve um segundo chamado Poços de Caldas, Hotel Gamblinos, teve um time chamado Gamblinos, que era comandado por Fosco Pardini, e são esses três grupos que vão formar a associação. Então, uma data ficou mais famosa, embora ela não seja realmente a data principal. Do futebol, entendi. Ao longo das décadas, né, quais foram os jogadores mais importantes que passaram por Poços e deixaram uma marca na cidade, mesmo eles não terem nascido aqui? Tem essa coisa curiosa. Eu divido o futebol entre um período em que o futebol era jogado com a camisa, que o jogador até nem trocava de time praticamente, ele surgia em uma equipe e morria naquela equipe. Depois a coisa foi se tornando mais comercial, e mudou muito essa postura do jogador, né? Valor, tal. Mas muitos jogadores que não tiveram seus nomes tão históricos como a gente vê hoje, eu falo que é sucesso cometa, passa e desaparece, muitos tiveram. A gente teve aqui os períodos mais importantes do futebol de Poços de Caldas, os anos 70, quando a Caldense várias vezes está na loteria esportiva, tempo de Buzuca, Odilon, esses caras jogaram muita bola. O Buzuca ainda está vivo. Tem um jogador alemão que passou por aqui por um período amistoso e perguntam a ele se ele tinha medo de alguém, e ele fala, olha, quem enfrentou o Buzuca, aquele jogador brasileiro da Caldense, de Poços de Caldas, não tem medo de jogador nenhum, porque era um jogador enorme,
jogava muito futebol, com uma estrutura física incrível. Estilo Benzema, Ibrahimovic. Só pela presença já se impunha diante do adversário. Então, aqueles anos 70, em que a Caldense ficou dezenas de partidas invicta, foi um período de ouro do futebol de Poços de Caldas. Depois a gente foi perdendo um pouco, o futebol foi perdendo até pelo próprio clube. Já teve momento de discussão de acabar com o futebol, porque não era mais o futebol que interessava ou que interessa para a Caldense. O clube tem lá não sei quantos mil associados, né? 80 mil, 50 mil associados, e não é mais o futebol o carro-chefe. O carro-chefe é o clube como uma associação esportiva, tal. E isso fez mal para o time, porque a gente ainda fica naquela expectativa de ver a Caldense jogando muito, brilhando, com grandes contratações, e de uns bons tempos para cá, o time não vai muito longe, né? Não é diferente do que acontece com a seleção brasileira. Parece que a gente foi desaprendendo de jogar o bom futebol, enquanto os outros países cresceram muito jogando o futebol, aprenderam muito da nossa arte, e a gente parece que não caminha longe nas Copas do Mundo. Vamos esperar que pelo menos dessa vez a gente vá um pouquinho mais, não é? Isso é o que a gente espera. Você disse que o jogador, então, mais marcante, né, tipo, na sua opinião, que passou aqui, né, das personalidades, né, de Poços, mesmo não tendo nascido aqui, foi esse rapaz que você disse. Foi. O Buzuca foi grande. Nós tivemos aqui Ayrton Lira, que acabou indo para a seleção brasileira. Quem? Ayrton Lira. Também foi para a seleção brasileira. E Poços também deu jogadores para outros clubes, né? E é muito parecido com a história do Flamenguinho da Cascatinha. O Flamenguinho da Cascatinha deu muito atleta para o futebol profissional, né? E muita gente saiu da Caldense, o próprio Mauro Ramos de Oliveira. Eu acho que se falar o mais famoso, Mauro Ramos de Oliveira, que foi capitão de seleção, foi ele quem criou, inclusive, essa brincadeira de levantar o troféu, porque ele queria mostrar para as pessoas também que o Brasil havia ganho aquele caneca, né? E ele levanta a taça. Isso virou marca de outros jogadores, até de outros esportes. O automobilismo aprendeu a levantar também a taça para mostrar, né? Então, se falar o nome mais importante que é nosso, que é de região, embora tenha nascido em Botelhos, mas cresceu e começou a jogar em Poços de Caldas, é Mauro Ramos de Oliveira, né? O nosso eterno capitão da seleção, mas outros nomes também que passaram por aqui, jogaram em Poços de Caldas e acabaram se projetando. Nem todos chegaram à seleção brasileira, mas chegaram em outros grandes times. Eu acho que também marca, essas pessoas levaram o nome da cidade. Tem algum narrador que saiu daqui de Poços ou ficou famoso, sei lá? Olha, o rádio também começa em Poços de Caldas muito cedo, em 1933. Porque o rádio também, igual que você contou no outro episódio, era referência aqui. Era o começo do rádio, né? Em 1933 a gente está tendo a segunda emissora de rádio do interior do país. E a Rádio Cultura também sempre foi muito ligada ao esporte. Ela tinha inclusive uma equipe chamada o Screte de Ouro, né? Com Orlando Gaiga, Lázaro Walter Alvise, Lira e muita gente boa que também passou por aqui, indo para outras emissoras, embora isso passava quase desapercebido, porque a Rádio Cultura acabou sendo comprada pela Rádio Bandeirantes, e a Rádio Bandeirantes levava gente de Poços para lá, de lá para cá. Então, a gente não separava Poços de Caldas. Ele é de Poços, está na Bandeirantes ou está na Rádio Cultura. Mas foram muitos nomes da radionovela, muitos nomes do esporte. E ainda hoje a gente tem um histórico locutor esportivo que, embora não sendo de Poços de Caldas, mas está há muito tempo radicado em Poços de Caldas, que é o Chico de Assis, da Rádio Cultura. Chico de Assis fez 4 Copas do Mundo. O irmão dele, Flávio Araújo, faleceu recentemente, também fez quase uma dezena de Copas do Mundo. E essas pessoas foram muito ligadas com Poços de Caldas, ou com o esporte de Poços de Caldas, ou com o esporte brasileiro. Então, são nomes que viraram referência. E outras pessoas que não foram jogadores, mas que foram ligadas muito ao esporte. Eu me lembro sempre de Décio Alves de Moraes. Décio Alves de Moraes, que agora em agosto estaria fazendo aniversário, ele é de 25 de agosto. Ele foi o correspondente da Gazeta Esportiva em Poços de Caldas.
Ele fez muitos trabalhos importantes ligados ao esporte local, ao esporte regional. Enfim, Poços de Caldas, como eu disse antes da gente começar a gravar, já teve equipe de luta greco-romana, já teve equipe de esgrima. Automobilismo, nós fomos para a história do automobilismo desde 1936, realizando grandes corridas em Poços de Caldas. Então é isso, a gente abrange uma gama de esportes, que talvez seja isso que tenha trago a seleção de 58 para Poços de Caldas e que foi o início da nossa história com Copa do Mundo. Legal, nossa, vocês já viram aí que tem bastante história. O Bruno chegou com o nosso cafezinho aqui. Eu vou dar uma pausa aqui para pedir desculpa para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Como eu disse, e sempre procuro fazer nos episódios uma autodescrição no início, mas às vezes eu fico aqui empolgado com a história, com a conversa, com a organização de tudo e acabo esquecendo de fazer essa autodescrição para ter essa inclusão maior. O Bruno aí está servindo o nosso cafezinho. Hoje a gente está aqui na casa do colono. Tá eu, o Roberto Treziano e o Douglas. O Bruno é o rapaz que trabalha aqui na casa do colono. Sempre aí aparece nos nossos episódios aí, servindo a gente aí com muita maestria. Ele vai servir um café coado para o Terê aqui. A gente pediu 2 cafés coados e o Dogão pediu um expressinho. E a gente pediu também 3 pães de queijo. Porque aqui, cara, a comida aqui na casa do colono é muito bom. O pão de queijo é muito bom. Você pode pôr aqui, Bruno. Então, assim, convido vocês a virem até aqui o local e experimentarem as delícias do cardápio daqui. É muito bom mesmo. O pão de queijo aqui é sensacional. E falando de autodescrição, Tere, eu, João Guilherme, né? Eu sou pardo. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta. Estou com um colete azul, porque hoje está mais frio aqui. Uma calça escura, tem alguns acessórios. Hoje eu tô com o cabelo mais arrepiadinho, meu cabelo tá maior hoje, ele tá com praticamente um tupetão. Tere, você quer fazer sua autodescrição? Olha, primeiramente eu acho muito interessante o episódio que faz essa descrição, porque a gente tem muitas pessoas que têm dificuldades, que têm qualquer comprometimento visual, né? E ele pode ter uma ideia do ambiente, que é Termas Antônio Carlos, dos pontos históricos de Poços de Caldas. Café Colono, com todo aquele requinte, você quer um café expresso, especial, tudo bem? Mas se você quiser um coadorzinho de pano, um cafezinho, como a vovó fazia lá no canto, né? É muito legal, né? Bom, eu sou negro, tenho 71 anos, sou relativamente alto, 1,72 m, estou vestindo também um paletó de couro, uma coisa mais ou menos comum da minha forma de usar, e fico muito feliz de que o episódio também é acompanhado por pessoas que têm qualquer deficiência visual, mas que pode estar ouvindo e tendo esse evento, essa tradução simultânea, e que a gente trata com muito respeito. E legal que mencione a equipe, eu falo isso várias vezes, porque a gente não faz televisão sozinho, não faz internet sozinho. Eu e o Guilherme estamos aqui de frente da câmera, mas lá atrás tem uma retaguarda trabalhando para que isso chegue até você. Eu acho que mesmo. O negócio é comer pão de queijo e tomar café. Nossa retaguarda aqui está o Dogão. O Dogão é um senhorio aí, ó. Quantos anos? 42? 48? Mentira. Cara de menino. Cara de menino, 48 anos, mas cara de menino. Pardo também, cabelinhos grisalhos. Hoje ele tá de bonezinho da Odin. Camisetinha esportiva, jaquetinha aí preta, quase social. Tá estiloso hoje. Calça jeans. Usa um óculinho. Eu fico pegando no pé dele que ele tem que tirar uma horinha do dia aí para fazer uma caminhadinha, que ele começou e parou, né? Que ele tá aí um pouquinho, a senhora, sua barriguinha tá um pouquinho avantajada. Mas faz parte do Dogão, é a identidade dele. É câmera, é editor. É câmera, editor, é assistente, é mesa de corte, faz transmissão. É o Severino. Ele é um Severino. Quebra galho.
E é isso aí, Tere. Realmente a gente não faz nada sozinho e o Dogão aí vem sendo nosso sócio no programa aí, no podcast, ajudando pra caramba. E aí a gente tem também a Mara, né? Que é também a terceiro pé do tripé, né? Pra fazer isso funcionar. Nossa querida Mara. Um beijo, Mara. Pessoal, então é isso. Convido vocês a virem até aqui o espaço, que é muito bom mesmo. Eu teria Poços de Caldas, né? Já recebeu campeões mundiais, grandes clubes e personalidades do esporte. Na sua visão, qual foi o momento mais importante da história do futebol na cidade? Foi realmente quando começou o futebol aqui? Ou teve algum outro momento diferente desse que você já contou? Olha, eu acho que o início do futebol ficaria encabeçando essa lista de momentos especiais do esporte em Poços de Caldas, mas a seleção de 58, a primeira a trazer uma taça para o Brasil como campeão mundial, tem que estar figurando, né? Uhum. E depois você vai ter Pelé passando por aqui, Garrincha passando por aqui, o Ronaldinho, que jogou pela primeira vez como profissional em Poços de Caldas, o Ronaldo Fenômeno, no Cristiano Osório ainda, né? Então, acho que são várias datas importantes, mas a maior de todas é uma equipe que vem se preparar em Poços de Caldas, com 31 dos grandes nomes que compunham aquela equipe e que acabou trazendo a Copa do Mundo de 58 para o Brasil, para Poços de Caldas, e que voltou depois para comemorar. E é a seleção, né? É a seleção. A Caldense, né? Você falou bem da Caldense, que ela já cresceu bastante. Hoje a gente tem aí, cara, falando de clubes, né? Clubes em várias cidades que a gente tem. No meu conhecimento, não tem nenhum clube no porte da Caldense e na questão de valor também. Né? Eu vou falar assim, de investimento. Porque a Caldense, na minha época, na minha adolescência, eu tinha lá meus 17 anos, eu trabalhava. Eu lembro quando saiu o título da Caldense por R$1.000, que já era uma boa grana. Isso a gente está falando aí de 10 anos atrás. Pô, de 10 anos para cá, você vê um título de um clube sair aí de R$1.000 para 25, 30 mil reais. Mais do que isso. Então, assim, falando em investimento, você investe R$1.000 lá atrás e 10 anos depois o teu título valorizar aí mais de 25 mil reais, é um crescimento, assim, significativo do setor financeiro. Nem bolsa de valores, né? Nem bolsa de valores valoriza e se mantém tanto assim, né? E aí, você falou da Caldense, que aí agora ela não está muito voltada para o time, mais pelo clube mesmo. E aí a gente tem um time que já ali, ó, beirou ali a Série A, deu ali uma passeadinha e tal, sempre compete aí, tem jogos com times grandes, como o Atlético, como o Cruzeiro e tudo mais, e já tivemos até jogadores famosos que já jogou na Caldense, né? A Caldense, qual é um patrimônio esportivo? Ela é um patrimônio esportivo de Poços, mas qual foi a maior contribuição do clube de futebol mineiro, né, para o Brasil? Tipo assim, a Caldense, ela chegou a contribuir de uma forma significativa para o futebol brasileiro? Significativa, não só para o futebol. A gente não pode se esquecer que Xandó, da seleção de vôlei, também saiu de Poços de Caldas, não é? E o Cobrinha, depois gente para o mundo do tênis, saíram de Poços de Caldas, todos passaram pela Associação Atlética Caldense. Como estrutura de clube, não tendo empresa... A gente não pode deixar de esquecer do Raulzinho também, do basquete, extraordinário, jogou na NBA, né? Mas hoje não está na NBA. E algumas mulheres que fizeram a história também com outros esportes além do futebol e que têm seu pezinho em Poços de Caldas. Eu sempre me lembro assim, não nos esqueçamos das mulheres em todas as áreas, não só do esporte. Mas você vai ter grandes nadadoras, não é? Hoje, mulheres jogando futebol mais bonito do que os homens, não é? Então, a Caldense tem essa contribuição forte para o esporte, não só de Poços de Caldas, mas da região e do país como um todo. Porque não tem um time que nasceu lá na capital e virou
são jogadores que saem de lugares menores, que saem do interior, que saem dos campinhos de várzea e que acabam fazendo a grande história do futebol de Poços de Caldas, né? Então, com certeza, quando você fala de futebol, principalmente do futebol interiorano e da contribuição que deu, não dá para excluir a Associação Atlética Caldense, e como estrutura, ela criou todo esse patrimônio. Pouquíssimos times têm um CT elegante sobre como tem a Caldense, pouquíssimos times têm um campo, uma atividade, uma gama de outras atividades sociais e esportivas, como a Associação Atlética Caldense. O futebol hoje vai mudando um pouco, não é? Tem uma empresa por trás, tiraria o nome da Caldense e coloca o nome de uma marca de bebida, de uma marca de automóvel, uma coisa meio estranha assim, não é? Eu vi outro dia alguém falando, não pode mais, agora não é mais Uberlândia, é Lândia não sei o quê, o outro é nome de energético, né? A empresa vai entrando, as bets vão mudando a cara do futebol, infelizmente, né? Mas quando a gente fala daquele futebol puro, daquele futebol camisa, daquele futebol que realmente encantava e encantou as pessoas, não tem jeito. A Associação Atlética Caldense é uma das marcas do futebol mineiro. Gente, o pão de queijo daqui é muito bom. Nossa, que delícia. Um pão de queijo desse. Um cafezinho colado. Gostoso, do jeito que foi servido. E o café, só para a título de esclarecimento e relembrar vocês, é da própria fazenda daqui da cafeteria. Vai ficar um cardzinho aqui em cima para vocês poderem ver a conversa que a gente teve com o Dado, que ele explica, conta a história da fazenda, né? E o cuidado que eles têm desde lá do plantio até servir o café aqui na mesa. Por isso esse cafezinho coado que é muito bom. E se você quiser levar o café para casa, tem um mercadinho aqui com algumas delícias, tem doce de leite, ambrosia, tem doce de goiabada, nossa, tem um monte de coisa aqui, um mercadinho aqui na hora que você vai pagar ali a conta no caixa. E aí você pode levar um pacotinho de café daqui da Casa Colono. Tem uma outra coisa, uma curiosidade também daqui, é que a Adri, que ela é esposa do Dado e tudo mais, ela é fonoaudióloga e no andar de cima ela tem uma fábrica de sabonete. Ela tem uma fábrica de sabonete que chama aqui, ó, Dobe. Se eu não me engano é isso mesmo, Dobe Aromas. E nessa fábrica, sabonete dela ali é bem legal porque é temático, tem umas coisas do Harry Potter, tem umas coisas diferentes, ela faz uns sabonetes diferentes, bem gostoso. Uma vez eu comprei um sabonete de café, ela faz com borra de café e tudo mais, sabonete ele é esfoliante, um sabonete grande assim, ó. E aí você toma banho, cara, aquilo lá é muito bom pra pele. Então aí, mais outra oportunidade de vocês virem até Poços, virem aqui na cafeteria, tomar um café, visitar a fábrica dela, a loja de sabonete, de aromas, ela faz outros produtos também. E eles têm aqui também a própria cerveja, que eles estão fabricando a própria cerveja deles. E isso é bem legal. Então assim, aqui atende desde quem gosta de vinho, quem gosta de cerveja, quem gosta só de café, quem quer comprar um produto mineiro. Quem gosta de beleza e de saúde. Gosta de beleza, né? Saúde, porque, olha, estética. Cosméticos de Poços de Caldas também já foram marcas de Poços de Caldas. A gente teve grandes fábricas de sabonetes. Aqui, né? Grandes fábricas. Tem, na João Pinheiro. Exato. Tem ainda fábrica de sabonete na João Pinheiro. Então, agora, estar com uma fábrica dentro das termas, que é um palácio da saúde, né? E um produto que tem essa preocupação de ter o cuidado com a beleza da pele. Eu acho que começa por fora a beleza das pessoas, não é? E produzindo. Eu fiquei olhando logo que cheguei aqui, me lembrando, flores de Poços de Caldas. Afinal de contas, um dos nossos slogans é Cidade Rosa, né? Sim, então, isso mesmo. Bacana isso. É legal, as pessoas vão conhecer Termas Antônio Carlos, que é um espetáculo mesmo, o maior balneário da América Latina, e vão ter privilégio de ter todos esses brindes, né? Um bom café, um bom pão de queijo e cosméticos produzidos na cidade com marca de Poços de Caldas. É muito bom. Sim. Tere, você falou da rádio, né? Que a rádio foi a segunda
Emissora do interior do país. Interior do país, Isso. né? E ela, nossa, a AM principalmente, Exatamente. pegava longe, né? Longa distância. A rádio teve um papel fundamental na popularização do futebol. Quem foram as vozes mais marcantes, né, da narração esportiva em Poços de Caldas e região? Foi esses três que você citou, Esses Alain? três, mas a gente teve, por exemplo, Oswaldo Corrêa. Oswaldo Corrêa, inclusive, que era casado com o irmão do Mauro Ramos de Oliveira. Foi um dos grandes locutores esportivos do Brasil, Oswaldo Corrêa. Mas por aqui passaram mais gente. Eu não me esqueço de uma homenagem em que foi feita aqui, eu até ajudei a organizar, uma homenagem ao Fiore Giliotti, um dos principais nomes do rádio esportivo do Brasil. E resolvemos, a um determinado momento, prestar uma homenagem a ele pela contribuição que ele deu ao esporte do país, né? E muita gente passou por aqui, deixou seu nome e deixou seu nome escrito na página do esporte brasileiro. Flávio Araújo. Flávio Araújo é quem está narrando o 1000º gol do Pelé, irmão do Chico, sabe? Irmão do Chico de Assis. Então, ele foi para o rádio, seus filhos foi para o rádio. Então, é muita gente. Quando a gente para pensar um pouquinho a respeito, fala assim, estamos inseridos na história do esporte desse país como um todo, né? É bom demais. Você contou aqui um pouquinho, né, em off, a história de um rapaz até que ele acabou batendo, né? Me conta melhor essa história. Como é que ela se iniciou? Então, olha, isso está ligado ao automobilismo. O automobilismo no Brasil começa em 1904 também, mas tinha uma outra forma, não era uma corrida tipo Fórmula 1, que tem um circuito, coisa assim. Apostavam quanto tempo levava um carro para percorrer uma determinada distância. Aí depois o outro carro, e quem chegasse tipo primeiro... racha individual. Era individual. Então quem tinha o menor tempo era o ganhador. Quando começa a correr circuito, né, tantas voltas todas, em 1935 no Rio de Janeiro com o circuito da Gávea. Só que o circuito da Gávea era muito complexo. Passava por linha de trem, por pedaços de terra, e teve acidentes sérios, era todo meio complicado. Aí em 1936 descobrem Poços de Caldas, com as ruas largas, bem urbanizadas e tudo mais. Então, a partir de 1936, a gente tem as grandes corridas acontecendo em Poços de Caldas até 1959. Isso daí foi o que você contou naquele episódio anterior, né? Isso. Mas no episódio de 1936, era organizado por um uruguaio chamado José Fernandes. E esse organizador da prova teve no hotel um desentendimento com um garçom chamado René Freitas. E, por acaso, ele agrediu o garçom, deu-lhe um tapa no rosto. No final do evento, no final da corrida, onde estiveram Nascimento, Pintacuda, Manuel de Tefé, todos os grandes pilotos brasileiros da época, né, e alguns estrangeiros, tem até uma discussão se Fangio já esteve em Poços de Caldas, o argentino, quando no final da prova, quando a emissora chama o organizador para receber o seu troféu de organizador, o garçom o assassina a queima-roupa, aqui muito pertinho das termas, ali na esquina de Rua Minas Gerais com o Rio de Janeiro. E José Fernandes está sepultado em Poços de Caldas. Está sepultado no túmulo 843, que até há pouco tempo tinha, além da foto dele, tinha também uma baratinha de corrida, como uma homenagem da escuderia que participava da corrida em Poços de Caldas. Infelizmente, com essa coisa que tem acontecido em Poços de Caldas, de roubarem peças do cemitério, isso também tem acontecido em igrejas em diversos lugares. Levaram a placa de bronze em que estava essa homenagem do túmulo dele. Eu estive procurando há poucos dias o túmulo, porque tem uma equipe vindo de São Paulo fazendo um documentário sobre a história do automobilismo no Brasil, e eu queria mostrar o túmulo a eles. Fui procurar, não encontrei. Fiquei um pouco assustado, porque a gente sabe de algumas irregularidades que ocorrem no cemitério de Poços de Caldas, com relação a obras de arte, com relação a placas e tudo mais, e não encontrei o túmulo. Fui questionar e acabei por localizar sem a placa que foi roubada por alguém. Para quê? Ou ele vai colecionar uma placa que é bonita, que é histórica, ou vai derreter
e alguém está consumindo essa mercadoria. Está sendo, olha sabe, só que muito triste, porque é um situação túmulo complicada. histórico, sabe? Mas então ele está sepultado em Poços de Caldas. Tivemos alguns acidentes que vitimaram pessoas, nessas corridas, porque a segurança era mínima. Era uma corda isolando o público da pista de corrida. Então nós tivemos uma roda que saiu ali perto da Urca, pegou uma menina chamada Vera Lúcia, e aliás trabalhou aqui mesmo nas próprias termas, ficou para o resto da vida com uma perna com um problema físico. Em outro tempo, numa outra corrida, tivemos o Leio Shida, um administrador de empresas, que também teve um automóvel que saiu ali na Rua Assis e o atropelou, e ele também ficou com um problema na perna para o resto da vida. E até havia uma senhora aqui, chamada Arlete Bernardes, que era esposa de um outro senhor aqui da cidade, de família tradicional, e ela conta que estava casada muito recentemente e o marido dela estava assistindo a corrida quando a roda saiu de um automóvel e veio para a direção dele, e ele era um pouco alto e pulou, a roda passou entre as pernas dele e atropelou o Leio Shida. E a dona Arlete, muito divertida, também faleceu recente, de boa memória nossa, e ela contava assim: rapaz, eu estava casada há 4 anos, a roda veio na direção do meu marido, e se ele não pula, eu tinha perdido o meu marido. Olha só. Porque quase que a roda realmente o atingiu. Então é assim. Então eram provas em que a população da região vinha para Poços de Caldas para assistir aquelas corridas, com os grandes nomes que estavam despontando. Ainda não tínhamos a Fórmula 1, né? Mas era um embrião de Fórmula 1. Não foi diferente com o primeiro avião que chegou em Poços de Caldas, 1921. Primeiro avião? Primeiro avião que desceu em Poços de Caldas. E as cidades da região toda vieram para Poços de Caldas para ver o tal do avião. Descem aqui 2 pilotos, fizeram uma pista próximo ali ao Parque Municipal. Eles mandaram as medidas. Olha, tem que ter tanto comprimento, tanto de largura. Criaram um aeroporto improvisado. Só que se esqueceram que tinham árvores de eucalipto no início do campo. E quando o avião chega em Poços de Caldas, a Avenida João Pinheiro tinha um lado só. Estava completamente lotado de pessoas, carroças, charretes, cavalos, aquela loucura toda. O evento estava marcado para acontecer às 10 da manhã, mas o avião só chegou à 1 da tarde. Os 2 pilotos foram carregados lá do Country Club até o hotel deles aqui no centro de Poços de Caldas, nos braços das pessoas. Sabe? Um evento. Era um acontecimento. Havia uma menina de Poços de Caldas que era uma espécie de Miss, e ela chamava-se Bolinha Junqueira era o nome. E ela vai entregar um ramalhete de flores para os pilotos pelo grande feito, né? Era uma espécie de Miss quando não existia Miss, o concurso de Miss no Brasil. E era o concurso que elegia a rainha representante do belo sexo. Eu brinco muitas vezes que talvez o concurso de Miss Brasil tenha nascido em Poços de Caldas, porque não encontrei outra referência de concurso de beleza feminino acontecendo antes de 1921. Mas então era tudo isso. E não era diferente com as partidas com as corridas, né? Circuito termal que chegou até o governo Getúlio Vargas. O que você acha que Poços tem que acaba sendo um imã assim, histórico dessas coisas todas? Porque eu vejo assim, vamos falar das cidades vizinhas, né? Que tá ali beirando a Fernão Dias, Pouso Alegre e Varginha, que a gente põe como referência. Até mesmo Machado. Tem uma história ou outra, né? Mas Poços tem muita história. Parece que é um imã. E a gente está aqui no meio de um vale, né? Fechado. Mas aí você tem várias histórias, né? Ligadas a qualquer lugar que você vai. Poços está ligado. Rádio. Tá sempre ali no topo. Né? Então, olha, eu acho que muitas coisas agregam para a fama que Poços de Caldas tem. Você começa pelas águas, num período em que não tínhamos nem antibiótico. Mas você tinha Caldas. Então, mas é lá pequeno, lá tem uma fonte importante. Aqui a gente tem um punhado, mas não tem a estrutura. Olha, então, eu acho que as águas trouxeram valor para Poços de Caldas. A estrutura urbanística
das primeiras cidades a ter um projeto urbanístico. As ruas largas, parques e jardins, tudo isso, e você vai observando essa marca da saúde, essa marca urbanística. Por quê? Por que Poços é escolhida para ser uma Las Vegas brasileira, uma Mônaco brasileira, uma Mônaco melhor, que tem um circuito inteiramente urbano? Por causa da largura das ruas. Por que Poços de Caldas é escolhida para trazer a seleção de 1958? Porque nós temos Termas Antônio Carlos, com grandes médicos, setor de mecanoterapia, em que esses jogadores vão fazer a sua atividade física, a rede hoteleira, que comportava tudo aquilo, que quando chega uma equipe com 31 jogadores, não vieram só eles, vieram outros repórteres, parentes. Então a cidade tem uma estrutura hoteleira para atender essas pessoas. Sim, mas isso tudo está ali em ligação com a ferrovia, certo? Sim, ferrovia. Mas a gente tem também Varginha que teve ferrovia. Então, mas não tinha uma estrutura como tem Poços. Então, mas a estrutura chegou com a ferrovia. Tudo bem. Aí você tem outras cidades que também teve a ferrovia, mas não chegou a estrutura. Então, mas Poços de Caldas, a estrutura chegou antes da ferrovia. Em 1876, quando a gente está com 4 ou 5 anos, já começam a se preocupar por desenhar essas ruas largas, parques e jardins, a própria arquitetura dos imóveis da cidade diferente, já era uma cidade diferenciada. A ferrovia só vai chegar aqui em 1886, né? E a gente já era uma cidade que marcava a presença diferenciada. Poços marca presença em tudo, em tudo, gente. né? Assim, eu tô te perguntando isso porque, assim, quanto mais eu converso com você e também estudo mais sobre a história de Poços, eu olho e falo assim, cara, Poços nasceu virado com o negócio lua mesmo. Lua, porque assim, quando, digamos assim, né, o momento que a gente está vivendo atual. Até vou deixar aqui um outro cardzinho para vocês, para poder entenderem, assistirem um outro episódio que a gente fez com o Terê, para poder saber um pouquinho mais sobre essa história da corrida, da baratinha, entender um pouquinho mais sobre as Termas Antônio Carlos, o Palace Cassino, enfim. Nesse outro episódio, 2 episódios que a gente fez com o Terê, contando melhor essa história. Mas no momento atual que Poços vive, a gente estava começando a ficar meio esquecido. Porque Pouso Alegre, um distrito industrial, começou a crescer muito. Varginha começou a crescer muito no setor de café. E a gente sempre foi polo do cafeeiro e tudo mais, por conta da ferrovia, enfim. E o nosso café aqui é de muita qualidade, né? Aí veio agora essa questão da região vulcânica, os campeonatos, e aí o café da região vulcânica aqui já entendeu, o pessoal já reconheceu que é um café diferente, não tem nenhum outro lugar agrega valor. Que agrega muito valor, que é o café aqui, na região vulcânica. Mas beleza, Poços estava ficando assim agora num patamar de cidade turística. E aí quando Poços está começando a ficar esquecida, descobre outra coisa. Terras raras. E aí vem esse boom, que coloca Poços não só como uma cidade importante para o Brasil, mas sim como uma cidade mais importante e estratégica para o mundo. Exatamente. Então, outra coisa que eu vou deixar, um cardzinho aqui para vocês verem a entrevista, né, a conversa que a gente teve com o Álvaro, o geólogo que descobriu as terras raras, e ele explica muito bem sobre isso. E mais para frente, aí, mais algumas semanas para frente, a gente vai soltar a nossa entrevista, o nosso bate-papo que a gente fez com o Klaus Petersen, que é o diretor da Viridis aqui no Brasil, ele explicando toda a parte da mineração, o processo, enfim, a parte geopolítica também envolvendo. Então, assim, Poços é diferente de tudo. Quanto mais você estuda, você tem desde o início, né, descobrimento do Brasil aí, descobriu o Poços, você tem um negócio assim fenomenal que acontece aqui. Parece que é um imã. Parece que esse vulcão onde a gente está aqui na borda, parece que atrai muitas coisas positivas. O teu comentário e teu raciocínio está me levando lá atrás novamente. Em 1884, chega aqui um naturalista, um médico sueco, chamado Andreas Regnell. E ele chega e encontra essa região toda no seu estado natural, né? Lagos, águas,
florestas, a fauna, a flora completamente rica. E ele escreve para o seu país, lá para a Suécia, descrevendo o que ele estava vendo, e ele fala, acreditem, não estou inventando, isso existe. Tá? Depois a gente vai ter, algum tempo depois, Menotti Del Pica, que também está visitando Poços de Caldas, e comenta assim, Poços de Caldas é um pedaço do paraíso perdido entre as montanhas. Né? Então, tudo isso. Então, quando a gente vai descobrindo minérios estratégicos, é uma situação até preocupante quando você menciona terras raras, porque não foi descoberta agora. O Dr. Resk Freia, que é o nosso primeiro engenheiro de Minas, já registra, a gente registrou ele em depoimento, contando dos minérios, minerais e rochas de Poços de Caldas, e falando das terras raras. Sim, o Paulo falou isso. Ele comentava em Rocha Dura, isso, que não havia viabilidade econômica ou tecnológica para se processar tal material. E ainda não temos. Com esse boom que deu depois da China, com a utilização de terras raras para produzir eletrônicos importantes, monitores de computador, motores elétricos de automóvel, esse grande boom, todos eles usam alguns desses 17 elementos da tabela periódica de terras raras. E nós temos um grande acúmulo. Nós estamos classificados como sendo a segunda reserva de terras raras do mundo, mas nós nem conhecemos todo o tamanho da jazida brasileira de terras raras. Poços de Caldas se destaca porque, por causa da atividade mineralógica e da atividade nuclear, se descobriu muito cedo a presença desses materiais, mas agora a gente entrou na rota. Tristemente, com um problema. O Brasil continua exportando commodities e depois vai comprar o produto com valor agregado muito forte, porque a gente não domina a tecnologia para separar esses elementos. Mas tem aí, conversando com o Klaus, a gente tem aí uma expectativa muito grande, né? Até mesmo pela visão deles e o que eles estão planejando e o olhar dele, digamos assim, de à frente, né, da presidência de uma mineradora, que essa história da gente sempre exportar commodity, de comprar coisa cara, né, produto final caro, com terras raras, se o governo ajudar, tiver todo esse apoio num todo, isso pode mudar. E certamente, assim, estão fazendo forças para que isso mude, para que toda a cadeia de desenvolvimento fique no Brasil. Que aí isso pode ser uma diferença muito grande. Pode ser, só que isso é coisa para médio e longo prazo. Sim. Porque tem uma empresa em Goiás, né? Tem uma empresa chamada Belo Monte, que era brasileira, agora é americana, que está fazendo 2 etapas das 17 etapas que separam os elementos de terras raras. A Viridian está com 3 etapas agora. Mas estão produzindo o óxido. Só que depois que separar os 17 elementos, vai ter que começar a entrar no processo para aprender a fazer o ímã, o magnético de terras raras. Então, para se fazer uma planta dessa, que hoje o governo federal já está envolvido no processo, nós vamos levar pelo menos 10 anos para conseguir. Depois de conseguir separar o elemento, ou a gente vai ter que aprender a fazer o ímã, ou vai ter que vender o material de novo. E aí vamos vender para quem? Só 2 países dominam a tecnologia depois de separar dos elementos, China ou Estados Unidos. Então a gente volta a cair na mão dele. A China não quer comprar o elemento separado, ela quer comprar o elemento bruto, que é 10 vezes mais barato, para ela fazer a separação. Então a gente cai de novo na mão da China ou dos Estados Unidos. Então, o que mais preocupa, e não é ser contra a extração de terras raras, de mineração, não é isso. O que mais preocupa é que as empresas que estão chegando tenham responsabilidade com a saúde do trabalhador, que tenham responsabilidade ambiental, que tenham responsabilidade com a comunidade que está em volta. Porque as nossas usinas e minas que estão sendo estudadas e começam a ser exploradas estão muito perto da população. E é isso que a gente ainda não está vendo das empresas que estão chegando. Tá? Então, até quando a gente vai continuar
ou exportando commodities, ou produzindo esse material sem responsabilidade ambiental ou responsabilidade com o trabalhador. Eu perguntei outra coisa. Só dando um ponto nesse teu questionamento, esse questionamento do Terê é muito válido e eu acho que é a maioria das dúvidas que a gente recebeu, porque eu soltei um videozinho até uns tempo atrás, antes mesmo, uma semana antes de fazer a gravação com o Klaus, e aí soltei um videozinho questionando o pessoal para mandarem as perguntas e tudo mais. E esse teu questionamento também foi o questionamento de várias pessoas que nos mandaram mensagem. E aí, para você saber todas essas respostas, até já estou convidando aqui o Terê. Depois desse episódio aqui, que está sendo lançado hoje, né? Está indo ao ar hoje, vai ser o quê, Dogão? Daqui 2 semanas? Né? Daqui 1 ou 2 semanas. Daqui 2... Vamos pôr no máximo em 2 sexta-feiras seguintes, vai sair esse episódio aí com o Klaus, respondendo justamente todas essas questões que o Terê acabou de levantar e que eu trouxe também mais umas outras 9 ou 10 questões e o Klaus respondeu tudo isso, Terê. Eu não vou te responder para não te dar spoiler. Não, mas quando eu lançar o negócio, você vai assistir e você vai ver que esses questionamentos que você pôs foram exatamente as mesmas perguntas que a gente recebeu e que eu separei as perguntas e fiz para o Klaus. E aí tá respondido que deu mais de 1 hora de conversa, quase 2 horas de conversa, né, Dogão? Foi assim, extremamente falando sobre tudo. É legal, porque as empresas que chegam para minerar pintam tudo de uma maneira muito bonita, muito agradável. Assim, estamos dando um presente para Poços de Caldas. Mas na prática, a gente termina como terminou o urânio do Brasil, que não termina. Tem um tal de descomissionamento que não resolvem porque custa caro e que podem comprometer nosso lençol d'água, que pode comprometer o nosso ar, inclusive com gás que o produto emana. Então, essas são as primeiras preocupações. Sim. Até eu vou estender para você, eu acho que o Klaus vai me permitir, né, Dogão, fazer isso. Ele convidou a gente para conhecer a planta lá. Sim. Ele teve a inauguração e tudo mais, ele falou para mim, pro Douglas, vamos lá conhecer, vai lá para vocês verem como é que é o processo, para realmente conhecer a fábrica, a gente conversar, tomar um café. O dia que a gente resolver ir, convidar você para ir junto com a gente, que eu acho que vai ser interessante. E um cara super gente fina, entendeu? Dentro disso, né, dessa história toda que a gente veio falando sobre Poços e enfim, e até o mundo do futebol, que aí tô deixando a seleção brasileira pro final. O Terê já deu umas pinceladas na seleção brasileira, mas eu tô segurando aqui as informações. Dentre todos os personagens, né, que você já conheceu, já pesquisou, né, qual figura do futebol, né, que tem uma história curiosa ou surpreendente ligada a Poços de Caldas? Olha, nós tivemos de verdade, assim, passagens do Rei Pelé por Poços de Caldas, 2 delas. Né? Essa com a seleção de 58, depois ele vai voltar nos anos 70, vai ficar no Hotel Floresta, e ele vai, a Cascatinha, né, está lá no Hotel Floresta, e tinha alguns meninos que queriam conhecê-lo, dentre os quais um menino deficiente, que tinha o apelido de Pelézinho, mas que não podia ir até o hotel. O Pelé sai do seu hotel e vai até as pessoas. Tem uma foto histórica da Cascatinha, em que está o Pelé, no meio, todos aqueles meninos, aqueles adolescentes, Pedro Secato. Temos aqui na Cascatinha, facinho de conseguir. Tá? Então, é muito interessante ele se abrindo para ir para as outras pessoas. Não é comum de outros jogadores dos nossos tempos. E o outro momento, além do próprio Mauro Ramos, que a gente comentou, né, são esses nomes que também marcaram o nosso futebol. Para mim, o mais importante dele seria a passagem do Rei Pelé e a passagem do Garrincha. Garrincha está também mais de uma vez em Poços de Caldas. Ele não veio com a seleção de 58, ele estava fazendo tratamento em São Paulo e não veio com a seleção de 58, só depois que ele foi integrar a seleção, mas ele vem depois. E alguns dias antes do seu falecimento, em 83, ele está novamente em Poços de Caldas. Resolvem fazer uma partida amistosa para que a renda o ajudasse financeiramente, porque ele está com problema de saúde, com dificuldade financeira, daquele tempo em que o jogador não ganhava tanto dinheiro, e resolvem fazer uma partida em Poços de Caldas para ajudá-lo. Ele vem, entra em campo no bandolão
vai dar o pontapé inicial para abrir a partida, e não muito tempo depois ele faleceu. Eu acho que esses momentos são muito especiais para Poços de Caldas. Olha, já falei com alguns prefeitos e estou mandando um recado para o prefeito Paulo Ney. Paulo Ney até tem surpreendido com algumas coisas. A gente sempre cobrou que era tempo de Poços de Caldas ter um prefeito de Poços de Caldas, e quando o Paulo Ney foi eleito, e com um monte de problema financeiro que ele herdou do ex-prefeito, a população ficou de um momento para outro um pouco frustrada, porque aconteceram coisas que não dava tempo de corrigir, na questão de saúde e tudo mais. E eu me lembro de ter participado de alguns programas e falei, com relação ao trevo da represa Saturno de Brito, que tinha que ser resolvido não fazendo uma rotatória no mesmo nível, mas um elevado, diferente, moderno, e outro dia anunciaram que vai sair essa rotatória, e brinquei ainda assim, quem será o prefeito macho que vai fazer mais uma pista na Avenida João Pinheiro, né? Uhum. E está acontecendo. Sim. Eles já estão deslocando os postes, reinstalando, a avenida vai ganhar uma terceira pista de verdade, não pintada. Uhum. Né? Eu sugeri a vários prefeitos, estou sugerindo ao prefeito Paulo Ney, que a gente crie uma praça de esportes de verdade em Poços de Caldas, que se preste uma homenagem verdadeira ao Mauro Ramos de Oliveira, ao Paulino de Souza, quem trouxe o futebol para Poços de Caldas, e que a gente crie uma calçada da fama. Mas aonde essa calçada da fama poderia ser até no Parque Municipal, que a gente consiga ter placas de concreto com nomes dos grandes jogadores que passaram por Poços de Caldas ou que são de Poços de Caldas, que a gente pudesse criar um circuito prestando uma homenagem verdadeira. Porque tem uma estátua, uma escultura muito tímida ali perto da Caldense para o Mauro Ramos de Oliveira, mas num lugar completamente fora. É onde que está a fonte? É perto da fonte. Não, aquela Isso, o início da Avenida da Viotone, perto da Fonte das Rosas, né? Exatamente. As pessoas nem veem aquilo. Né? Eu já vi aquela estátua várias vezes, eu até já li sobre, mas não me liguei agora. É o nosso Mauro Ramos. Então a gente precisava fazer isso. Não é cara, fazer as placas com os pés ou as mãos dos jogadores e prestar nomes a esses jogadores não é uma coisa cara, e a gente estaria criando um ponto turístico importante e falando para as pessoas: Poços de Caldas o respeita pela contribuição que você deu para a história do esporte de Poços de Caldas. Acho que dá para fazer. É legal, né? Uma calçada da fama, imagina. Não tinha pensado nisso não. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Se a gente for... Eu fiquei sabendo esses tempos atrás, a princesa que está enterrada no cemitério aqui. Exato. Você sabia disso? Eu não sabia da princesa, não. Princesa que parece que ela faz milagres. Porque, na verdade, essa é a família Romanov. E a família... russa, né? Isso, foi o último czar da Rússia, Nikolai Romanov. E a família e a história é toda envolta com lendas e lendas urbanas. E 4 vezes apareceram falsas Anastácias, depois desmascaradas. De tempos em tempos surgem notícias assim: esclarecido o caso do desaparecimento da Anastácia Romanov e seu irmão Alexei Romanov. Acharam os corpos. Passa um pouco, testes mostram que não eram. E começa de novo. E a gente tem aqui 2 celebridades sepultadas. Uma com o nome de Tamara Gagarin e a sua governanta, Alexandra Tachev. Não há na história dos czares russos nenhuma Gagarin, nem essa tal Tamara Gagarin, e ao que parece, quem estava escondido em Poços de Caldas realmente era a Anastácia Romanov. De toda forma, como a Igreja Ortodoxa Russa canonizou toda a família, né, que foi executada em 1918, ela também estaria canonizada. E as pessoas têm muita fé, rezam no túmulo dela aqui no cemitério local, é o túmulo mais visitado. É o túmulo mais visitado. E acreditam que recebam as graças. E até é uma contradição. Não sendo Anastácia Romanov, por que tem uma coroa se não existe Tamara Gagarin no Império Russo? Então, nos bastidores, ela mostrava fotos com a família Romanov. Existem pessoas vivas em Poços de Caldas que foram alunos
dessa Tamara Gagarin e apostam que seja realmente Anastácia Romanov. Só que é complicado. Eu já consegui autorização até para mexer no túmulo, para tirar uma prova, para mandar fazer DNA, mas depende de ter uma contraprova da Inglaterra, porque ela seria neta da Rainha Vitória, seria bisneta de Rainha de Catarina, tal. Mas mexer num túmulo de uma majestade desse porte é muito difícil e fica aí. Quem é que está realmente sepultado em Poços de Caldas? É Anastácia Romanov ou é quem é Tamara Gagarin, que não existe? Enfim, mais um dos encantos de Poços. Tem um cortezinho aí para vocês, ficam aí a pergunta e vocês colocam aí nos comentários. Agora, um momento esperado, né? Que a gente falou que ia falar da Copa. E a gente tem um momento histórico de Poços, quando a seleção brasileira vem para Poços para fazer a sua preparação antes dos Jogos, né? Uhum. Em 1958. Exatamente. Foi quando o primeiro título da seleção brasileira. E eles atribuíram a Poços de Caldas como um divisor de águas para a conquista desse título. O ex-prefeito da época era o Agostinho Junqueira. Quando a seleção está saindo, ele fala: Poços vai dar sorte. E a seleção realmente ganha a Copa, né, da Suécia. Exatamente. Primeira taça. E volta para agradecer. Mas lá no início, por que a seleção brasileira veio para Poços? O que Poços tinha de estrutura para oferecer para a seleção brasileira? E quem trouxe a seleção brasileira? Olha, não há oficialmente uma explicação. Mas aquilo que a gente já mencionou, uma estrutura que comportava hospedar bem as pessoas. Hotel com áreas encostado ao balneário mais importante da América Latina, que é onde a gente está hoje aqui, Termas Antônio Carlos, com um setor para que todos os jogadores pudessem fazer sua atividade física, o setor de mecanoterapia. Vários desses atletas passaram aqui pelas termas para usar os equipamentos de exercício físico que possibilitaram a recuperação dos soldados da Primeira Guerra. É um momento muito importante para quem visitar as Termas Antônio Carlos, conhecer o setor de mecanoterapia. E ali os jogadores vinham diariamente fazer sua atividade física. Então, toda essa estrutura da cidade, a fama da cidade, a fama com outros esportes, atraíram para que a seleção saísse pela primeira vez do Rio de Janeiro e viesse para uma estância, ficar aqui durante 10 dias, aliás foi no mês de abril, durante 10 dias fica aqui fazendo os seus preparativos. Acho que é uma soma de atrativos que fazem com que essa seleção venha. Então, durante esses 10 dias, a seleção ficou aqui mais fazendo uma reabilitação? Ou eles jogaram também, treinaram no campo de futebol? Também jogaram. Jogaram lá no campo do Colégio Marista, que hoje é o Colégio Municipal. Então o campo era lá no Colégio Municipal? O Colégio Marista foi o principal. Não tinha o campo Ronaldão lá embaixo ainda? Não tinha. Não tinha. O Ronaldão só vai aparecer em 79. 79. Isso. Então o único campo que tinha maior aqui, digamos assim, em Poços, era o do colégio. Era com segurança, tudo era lá do ginásio do Colégio Marista. Do Colégio Marista, isso. Que hoje é o Colégio Municipal. Então eles ficaram aqui 10 dias, fizeram um treinamento lá, atividades físicas, principalmente aqui nas Termas Antônio Carlos, percorreram pontos turísticos da cidade. Até curiosidade, se hospedaram no Palace Hotel, né? O Palace Hotel tinha do lado um setor de recreação com máquinas de pebolim, com máquinas eletrônicas, né? E de fliperama. E os jogadores amaram brincar naquelas máquinas. E um dos jogadores nossos, eu não me lembro qual deles, de Sordes, sentou numa das máquinas, um cavalinho, mas não estava jogando. E o técnico, o dono das máquinas, chegou e falou para ele: você não está usando a máquina, dá licença. Tá? Tirou ele dali. Eram jogadores da seleção, mas nenhum tinha essa fama, essa coisa, né, que a gente vê hoje, né? Então eram pessoas comuns, tão comuns, que o técnico queria dar um jeito de levantar a autoestima dos jogadores, né? Que eram jogadores de família simples, mesmo que tivessem dinheiro, coisa toda, mas eram simples. E o técnico acabou por encontrar uma mulher no Palace Hotel e que entendia de roupas, de modas e tudo mais,
e pediu a ela que comprasse blazers para todos os jogadores. Foram cuidar de unhas dos pés, deu toda uma atenção especial para os jogadores. Um dia de noiva para eles. Exatamente. E ela saiu procurando ternos, queria vesti-los todos com um terno igual. Mas era difícil encontrar 20 ternos, né? Então ela comprou paletós mesmo diferentes para todos os jogadores, meias, calça social bonita, embora não fossem todas iguais, comprou meias brancas para todo mundo, né? E tem uma foto histórica que os jogadores estão sentados na porta do Palace Hotel. Aparece aí em alguns podcasts como sendo esperando o trem na Mogiana, não é verdadeira, é a porta do Palace Hotel. E observe que todos os jogadores estão de meias brancas, menos o Pelé. E aí alguém falou, mas todo mundo está de meia branca, você não vai botar meia branca? Não, o jogador negro não deve usar meia branca. Não, o Pelé, era brincadeira dele. Né? Uhum. E então ele está diferente nesse aspecto, mas estão todos alinhados. Sabe, a primeira vez que você põe um blazer, gravatinha, toda bonita, estão todos muito bem alinhados. E o nosso técnico teve todo esse cuidado de dar a eles um devido valor, né? Então desfilavam pela cidade, passeavam pelos jardins, todo mundo sabia que era a seleção brasileira de futebol em Poços de Caldas, né? Tudo isso ajudou a fazer com que eles chegassem à Suécia e chegassem à Suécia altos, dando a si mesmo um valor que tinham. E foi o encanto que a gente viu de vencer aquela partida toda, a principal delas, trazer o caneco e depois voltar a Poços de Caldas para agradecer. Eles voltaram a Poços depois de ganhar e eles desfilaram com a taça? Aí voltaram, desfilaram, não em carro aberto ou bombeiro, como muita gente pensa, nós não tínhamos ainda corpo de bombeiro, não tínhamos. Não, a gente tinha um caminhãozinho da prefeitura que era de serviço comum, mas foi montado ali em frente à Câmara de Vereadores, foi montado um belo palanque e eles tiveram lá um público enorme presente e até tivemos um incidente lamentável. Em determinado momento, muitas pessoas acumularam em cima do palanque e ele veio a cair. E quando caiu, havia um menino debaixo do palanque chamado Marcílio Malvese, um menino de 9, 10 anos, e que acabou morrendo nesse acidente. Foi um dia alegre, por um lado, pelas comemorações da seleção, por outro lado, um dia triste, porque perdemos esse menino. As escolas municipais foram participar deste velório, desse sepultamento. Foi um dia triste. E é um dos túmulos até de Poços de Caldas, tem uma fotinho do menino lá, tal, né? Foi dentro desse período de comemoração. E quando eles vieram para cá, eles trouxeram a taça? Ou sim. Trouxeram, então? Aí quando vem, já trazendo a taça. Então, Poços, Poços, então, foi a primeira cidade a ver a primeira taça? Não tenho certeza se foi a primeira cidade, mas foi uma das cidades. Uma das cidades. Porque eles vieram de longe, talvez não seja a primeira, foi uma das primeiras. Vamos passar até chegar Exatamente. aqui, mas assim, e aí eles ficaram aqui alguns dias ou não? Só ficaram e depois foram 2 embora? dias ficaram, participaram dessa festividade toda e voltaram. Tá? Então muitos dos jogadores aqui, e tem um rapaz daqui, já até um senhor, chamado Pedro Alvarenga. Pedro foi ator de teatro, tal. O Pedrinho Alvarenga, ele conseguiu uma folha de caderno com autógrafos de quase todos os jogadores, sabe? O Pedrinho hoje está com a saúde bastante abalada, talvez a gente não consiga ter contato fácil com ele, mas ele ficou com uma página de caderno com autógrafo dos jogadores. E eles eram acessíveis, não eram essas estrelas intransponíveis, tal. Todas as pessoas chegavam perto, conversavam com eles, e eles brincavam com as pessoas de uma maneira muito comum, muito natural, que era natural de Poços de Caldas. Os artistas, os famosos, podiam andar pelas ruas da cidade, não ia ter o assédio que tinha. Tinha um reconhecimento, mas assédio não. Você falando disso, Terê, dessa listinha, né, com os autógrafos de todo mundo, eu tenho um episódio marcante na minha vida,
que para mim ficou trágico. Quando a seleção brasileira de vôlei veio para Poços, não sei se você lembra, eu não vou conseguir lembrar o ano agora. Eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Então isso foi lá em 2002, acho que foi em 2002, quando a seleção, o Giba jogava, como é que chama mesmo? Antes dessa vinda em 2002, estava aqui em 86, o Schmidt, que morreu há poucos dias, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt veio para estava aqui em 86. Ele veio para cá, não, ele veio aqui esses tempos agora, né? Veio de novo. Veio de novo esses tempos agora. Então a primeira vez, ficam 15 dias aqui a seleção, era comum. De basquete, de né? Basquete, exatamente. Então, esse em 2002 foi a seleção brasileira de vôlei. Sim. Eu jogava vôlei, eu jogava até na Caldense e eu era do time de Poços, né, de vôlei. Eu era do Joju e também jogava no Jojunim, junto com o Valverde, nosso queridíssimo falecido Valverde, e com o César, que era meu professor de vôlei também. E eu, na época, assim, eu almoçava e jantava vôlei. E eu fui. Eu sou da Zona Sul, e eu não tinha dinheiro, desci a pé da Zona Sul até o Ronaldão, porque eu queria ver a seleção brasileira. E aí desci a pé e tal, e lá, eu não sei de que jeito, mas eu ganhei uma camisa do Banco do Brasil, da seleção. Sim. E eu consegui, naquela ali, debruçada ali no parapeito, no alambrado ali, disputando com todo mundo, eu consegui o autógrafo de todos os jogadores. Que bacana. De todos, assim, na camisa. E você tem essa peça ainda hoje? Eu tinha, Tere, essa peça. Poxa. Aí que vem a história trágica, porque eu, assim, emocionado, consegui, cheguei lá, tipo, cedo, minha mãe nem sabia que eu tinha ido, minha mãe nem sabia que tinha seleção brasileira aqui em Poços. Eu acho que esse foi o erro de comunicação, que eu cheguei em casa todo orgulhoso com a camisa, dobrei, deixei lá guardadinho na gaveta, tudo bonitinho. Falei, cara, eu tenho uma camisa com um autógrafo de todo mundo da seleção brasileira. Cara, na época, né, o mais falado era o Giba. E eu fiquei assim no pé e consegui. Passou ali, sei lá, uma semana, 2 semanas. Eu fui falar com uns amigos meus amigos não acreditando nem nada. Cheguei em casa, aí eu falei, vamos lá, eu vou te mostrar a camisa. Peguei na minha gaveta lá, a camisa já não estava no mesmo lugar. Limpinha. Quando eu peguei a camisa do Banco do Brasil, amarelinha, bonitinha, a camisa realmente não tinha uma assinatura. Lavadinha. Minha mãe lavou a camisa. Ela achou que a camisa estava cheia de rabisco, sujo, não sei o que, te juro. Minha mãe lavou a camisa com todas as assinaturas dos jogadores da seleção brasileira de vôlei. Eu chorei copiosamente. Os meus amigos não sabiam se riam de mim ou se me consolavam. Aí eu tinha a camisa, eles viram a camisa. Aí depois eu joguei com a camisa, fui treinar com a camisa e tal, mas tipo assim, eu tenho alguns amigos que acredito que devam ter a camisa deles até hoje com assinatura. E eu perdi, e assim, esquece, não vai conseguir mais. A única coisa que eu tenho hoje, que se eu guardo as 7 chaves, é o pôster com as assinaturas de todos os pilotos da Força Aérea, né, da Esquadrilha da Fumaça, quando eles vieram no aniversário de Poços. Sim. Naquela outra vez que teve festividade e tudo mais. Aí eu fui gravar eles, e aí eu tive a oportunidade de ficar por dentro do alambrado. Perfeito. Aí eu peguei o pôster e tirei foto com todo mundo, eu com a minha filha no colo, tirei foto com todos os pilotos, e no pôster eu peguei a assinatura de todos, o capitão, tenente, comandante, todo mundo que estava aí. Perfeito. E esse eu guardei. Bacana. Então esse eu tenho. Mas isso é uma coisa marcante pela minha vida, foi essa. Olha, falando de aviação de novo, nós tivemos aí em Poços de Caldas um menino que cresceu no aeroporto de Poços de Caldas, o Teozinho, né? E o Teófilo era o nome, e se chamava de Teozinho. Cresceu no aeroporto de Poços de Caldas, virou piloto de prova da Embraer e foi fazer o voo testando um dos nossos aviões e desapareceu com a aeronave e tudo. Quando isso? Isso, acho que lá pelos anos 80, mais ou menos. O Teozinho desaparece com o avião, desaparece e não se teve nunca mais notícia. Mas caiu em algum lugar, lá para o alto de Anápolis, para aquele lado. Tá. Não se sabe o que aconteceu. E a família que mora hoje ainda em Poços de Caldas
tem uma farda dele, né? E fotos tem, eu já publiquei algumas, e tem uma farda. Até a família ofereceu, queria me dar de presente a farda dele de piloto. Eu recusei, entre aspas, mas sugeri que essa roupa vá para o Museu Histórico. Tá? Nós temos lá uma farda de um ex-pracinha e talvez a gente venha ter também a farda desse histórico piloto, que é o Telzinho nosso. Olha só. Sabe? Agora, tem esquadrilha veio muitas vezes, durante o aniversário da cidade, a esquadrilha vinha. Na minha infância vinha direto. E eu já estive com o pessoal da esquadrilha, eu já estive com o pessoal também que pilotava caças e que fez uma aterrissagem em Poços de Caldas e não consegui voar nem com a esquadrilha, nem com os caças. Eu tinha vontade de fazer um voo com a Esquadrilha da Fumaça. Sabe quem conseguiu e fica esfregando isso na cara da gente? Fez aniversário dia 1º agora. Dia 1º agora de junho. Ele fez aniversário, seus 90 e não sei quantos anos. Vai ficar esse recadinho aqui. Ele gosta de ficar esfregando isso na cara da gente. Assim, durante quase 19 anos da minha vida trabalhando junto com ele, qualquer lugar que a gente ia, aí ele falava, eu já voei com a Esquadrilha da Fumaça, já voei com a Esquadrilha da Fumaça. É o senhor Marcos Galvão. O Marcos Galvão. O Galvão, em uma das vindas da Esquadrilha da Fumaça para Poços, a Rosane, né, a Rô, namorava um dos, eu não lembro se era tenente, capitão, certo. O que ele era, major, enfim. E aí a Rô conseguiu pro Galvão de voar junto com a Esquadrilha da Fumaça e ele fazia as imagens. Ele disse que ele estava lá dentro do aviãozinho com a câmera e fez o voo, conseguiu gravar, enfim. Também teve outros momentos aí que ele participou, enfim. Mas ele, durante os 19 anos da minha vida trabalhando junto com ele, toda oportunidade ele ficava esfregando na cara da gente. Já voei com a Esquadrilha da Fumaça. Você acha que eu também não tentei a oportunidade? Quando foi que eles estiveram aqui, eu cheguei em 3. Falei, e aí, tô gravando pra vocês, que não sei o quê. Não rola um passeiozinho? Coisa simples, a gente só sobe e desce. Aí ele, infelizmente, não. Por conta dos pedidos ser muito, ele falou, tem que fazer o pedido lá em Brasília, vir autorização de lá, pra São Paulo, pra não sei o quê, é toda uma burocracia. E aí eu conversei com um rapaz que trabalha, né, pra FAB mesmo, fazendo marketing, fazendo as fotos e os vídeos. E ele trabalha já faz mais de 6 anos acompanhando a Esquadrilha da Fumaça e ele disse que até hoje ele também não conseguiu voar e não conseguiu autorização. O que ele conseguiu no máximo, é o que a gente tem de imagens até hoje, né, que são divulgadas, é de colocar uma GoPro nos aviões. Uma câmera. Coloca a câmera GoPro nos aviões, que aí tem as imagens e fotos que eles divulgam até hoje. Por conta dessa tecnologia, dispensou a necessidade dele voar junto, então ele mesmo não conseguiu. Mas assim, é uma vontade, acho que de todo mundo voar com a Esquadrilha da Fumaça. Até outro dia, quando você precisava de fazer uma imagem aérea, né? Você contratava um helicóptero, tudo. Sim. Eu já fiz isso algumas vezes. Também tive essa agora, oportunidade. Hoje tem o drone, né? Hoje você coloca o drone onde quer, resolve. Eu tive essa vantagem de pegar ali o finalzinho dos voos com helicóptero, são raras as exceções que precisam, né? E voar com um drone. Mas eu consegui voar, as primeiras vezes que eu voei de helicóptero, foi justamente para fazer imagens, porque não tinha drone na época. Tere, você falou de museu. Mas deixa eu ver se a gente tem mais histórias da seleção brasileira, tá aqui em Poços, a gente chegou a falar tudo. Não, olha, a seleção não veio uma única vez a Poços de Caldas. Nós já tivemos outros momentos de seleção treinando em Poços de Caldas, 72, eu falei do Hotel Floresta. Lá tem um acervo fotográfico bacana, com certa vez que a seleção fica hospedada lá, quando está Pelé. Dessas outras vindas é que acontece a vinda do Garrincha, que não veio em 58. Está saindo um livro novo aí do biógrafo Rui Castro, e ele fala da seleção em Poços de Caldas, e até ele se orgulha em falar, olha, eu sei até a escalação, era fulano, tal, e que esteve em Poços de Caldas. Eu falei para ele, Garrincha não veio, sabe? Mas vem em publicação nova. E na Copa passada, a filha de um fotógrafo que acompanhava a seleção de 58
encontrou arquivos do pai já falecido, negativos de fotos inéditas da seleção em Poços de Caldas. Ela preparou um livro lindo, tal, para ser lançado durante a Copa, e a seleção naufragou nos primeiros jogos, e ela ficou com o livro. Não teve a venda que ela esperava. Mas é um material ainda muito rico, muito interessante, e que mostra seleção em Poços de Caldas. Tem alguma história de algum morador de Poços sobre o Pelé e o Garrincha? Ou não? Não. Só teve esse episódio do Pelé mesmo com... Do Pelé. O seu Décio Alves de Moraes, o jornalista já falecido, ele contava que ele foi para a recepção do Palace Hotel e que o Pelé entrou com uma malazinha de papelão, uma coisa parecida com Duratex, uma mala extremamente modesta, foi para um cantinho lá meio acanhado, tirou uma roupa, era a única roupa que ele trazia, e conta também o Lira, que também virou radialista, conta de alguns atletas que eram apaixonados pelas máquinas do Palace Hotel, das Termas Antônio Carlos, e o próprio Lázaro Walter Alvise também conta numa gravação que a gente fez para um programa chamado Boleiros, conta da simplicidade que era, de que o técnico pretendia não escalar um jogador chamado Miguel e que o técnico do time fez um escândalo, falou assim: se o Miguel não jogar, não for escalado, eu tiro, o Flamengo vai tirar o jogador da seleção, não admito que faça tal. Quando chegou na hora da escalação, estava lá o nome do Miguel. Então, tem decisões que foram tomadas aqui em Poços de Caldas, no Palace Hotel de Poços de Caldas, que a pessoa que hoje cuida do Palace Hotel, a senhora Munira e a equipe, tem discutido criar lá dentro um memorial do próprio Palace Hotel. E eu sou muito entusiasta dessa possibilidade, e quem sabe a gente vai ter ainda dentro do Palace Hotel o memorial com momentos da seleção em Poços de Caldas, como eu tento criar um memorial lá na Cascatinha, dentro do ginásio Moleque César, também o memorial do Flamenguinho, porque são histórias tão ricas para o bairro, para a cidade como um todo, que a gente precisava valorizar mais. O americano, se passar um jogador famoso ou passar um político famoso e cuspir no chão, fazem uma cerquinha em volta e colocam uma plaquinha: por aqui passou Abraham Lincoln. Aqui a gente ignora, sabe? E a gente tem tanta história. Muitas seleções passaram por aqui, muitos famosos passaram por aqui. Eu acho que é momento da gente valorizar todos esses espaços, porque cada palmo de Poços de Caldas tem um pouquinho de história, não só do esporte, mas de modo geral, e que vale a pena que as pessoas conheçam e respeitem. Se você tivesse que criar um museu do futebol de Poços de Caldas, né, com apenas 5 peças ou histórias, o que não poderia faltar nesse acervo? O objeto mais importante que a gente tem em Poços de Caldas neste momento está no museu. Uma televisão que foi gerada uma série especial para os jogadores da seleção brasileira. Então tem uma televisão que a capa é verde, amarela, toda, que foi presente que o Mauro Ramos de Oliveira ganhou e a família doou para o Museu Histórico. Mas a gente vai ter muitas outras peças, fotografias, depoimentos, vídeos, que fariam parte de um museu e, quem sabe, até mais abrangente, outras áreas do esporte que também marcam a cidade fora do futebol. É bom que a gente valorize as outras modalidades também. Essa TV eles ganharam Os jogadores da seleção, foi uma edição especial para os jogadores pela Copa de 70. E aí essa televisão deram para o Mauro Ramos e está no nosso Museu Histórico. Olha que legal, isso eu não sabia. Bacana. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história da seleção brasileira, né, que passou por Poços, essa história também que Poços ajudou aí, de certa forma, significativamente aí para a conquista da primeira taça da nossa seleção.
estamos aí, amanhã, né, temos o primeiro jogo da seleção brasileira e esperamos aí que esse ano a seleção possa nos trazer aí a nossa tão esperada taça que já faz mais de 20 anos, né? Merecemos ganhar e que a Copa do Mundo sirva também para unir o brasileiro, acabar com essas polaridades ruins, assim. É um momento muito especial, tomara que através do esporte a gente consiga nos irmanar. Exatamente, é isso aí. E em falar em irmandade, eu peço que vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, que comente, compartilhe e outra, se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. Se você aí for fazer sua corridinha, você pode pôr o foninho de ouvido e escutar no Spotify os nossos episódios. Não só esse com o Terê, mas também outros dois que a gente já fez com o Terê também. E possivelmente no futuro a gente consiga trazer mais histórias também de Poços, assim, como um todo. Porque essa cidade eu amo de paixão, tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Tem muita coisa para contar. E vamos ter aí muitas e muitas histórias para contar aí em vários anos à frente. Então aí, peço que vocês compartilhem e assistam os outros episódios também, tá certo? Um grande abraço e até o próximo Papo Nômade.